Sai do meu caminho, lixo inútil! O grito ecoou pelo centro comercial. Antes que ela pudesse se mover, Brandon deu um pontapé forte na sua perna. Ela cambaleou para trás, a dor lancinante tirando-lhe o fôlego, mas recusou-se a cair. Os clientes se viraram, arregalando os olhos em choque. As risadas dos amigos de Brandon ecoaram pela multidão. Mas sussurros de desaprovação também se espalharam como fogo. Ele não se importava. Era arrogante e cruel, convencido de que ela ainda estava tão abalada quanto no dia em que a expulsou. Mas ela não desmoronou. Não mais. Ficou de pé, calma, observando-o, guardando um segredo que ele nunca imaginaria. O seu novo marido não era qualquer um. Era Vincent Moretti, um nome que fazia toda Nova York prender a respiração. Minutos depois, uma comitiva de SUVs pretos parou na entrada. Homens em fatos pretos feitos à medida saíram, os seus olhos frios a examinar a multidão. O centro comercial ficou em silêncio. Um silêncio sepulcral. As mesmas pessoas que antes a olhavam com pena agora olhavam para ela com choque e medo. Esta é uma história de crueldade, arrogância e a mais satisfatória reviravolta de poder. O que acha que aconteceu no momento em que ele percebeu quem era a mulher que acabara de insultar? Olá, família. Bem-vindos de volta. Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Se esta história tocar o seu coração, por favor, curta-a, partilhe-a com alguém que precise ouvi-la e inscreva-se para nunca perder uma história, porque juntos transformamos a dor em poder. Vincent deu um passo à frente. Ele deu cada passo devagar e com firmeza, como se o tempo em si não significasse nada para ele. Os seus sapatos de couro preto polidos batiam suavemente no chão de mármore. O som ecoou no silêncio sepulcral que se instalara em todo o shopping. Atrás dele, 5 homens em ternos pretos impecavelmente costurados se espalharam em uma linha, movendo-se com uma sincronia assustadora. As suas mãos repousavam levemente dentro dos casacos, exatamente onde qualquer pessoa que já tivesse assistido a um filme de ação esperaria encontrar uma arma. Os seus olhos varriam a multidão como falcões de caça, frios e desprovidos de emoção. Brandon ficou ali parado, com os pés aparentemente pregados no chão. Ele já tinha visto seguranças de shopping antes. Já tinha visto guarda-costas de pessoas ricas. Mas esses homens eram completamente diferentes. Não eram do tipo contratado para guardar uma porta ou abrir um portão. Eram do tipo que ele só tinha visto em filmes sobre o submundo. Do tipo cujo olhar fazia você sentir como se sua vida estivesse sendo pesada e medida. O ar à sua volta tornou-se rígido. Os compradores que momentos antes estavam curiosos começaram a recuar. O seu instinto de sobrevivência os levava a afastar-se da zona de perigo. Ninguém se atrevia a mexer. Ninguém se atrevia a respirar muito alto. Até a música que saía dos altifalantes do shopping parecia ser engolida pela tensão que comprimia o espaço. Vincent parou exatamente a um passo de Brandon. Ele estava perto o suficiente para que Brandon pudesse ver cada fio da gola da sua camisa social. Perto o suficiente para sentir o cheiro da colônia cara. Perto o suficiente para sentir o perigo que emanava de cada poro. Vincent não gritou, não rosnou. A sua voz era baixa e fria, como aço a ranger contra aço. Os seus olhos se voltaram brevemente para a marca de poeira na perna de Olivia antes de se fixarem em Brandon. Gostaria de repetir o que acabou de dizer e fazer a minha esposa? Ele virou-se para olhar para Olivia, a rapariga que acabara de humilhar na frente de centenas de pessoas. A mesma rapariga que ele expulsara da sua vida 3 anos atrás, deixando-a com nada além das roupas que vestia. Então ele olhou novamente para Vincent. Ele usava um fato cinza escuro de 3 peças e tinha um relógio no pulso que provavelmente valia mais do que toda a casa de Brandon. Os seus olhos eram negros como tinta, profundos e totalmente implacáveis. Ele olhou para Olivia novamente, como se sua mente se recusasse a processar o que estava vendo. Não podia ser real. Não podia ser real. Olivia ficou parada, sem dizer nada. Ela não precisava dizer nada. A presença de Vincent falava por ela. Seu rosto estava calmo e seus olhos claros encontraram os de Brandon diretamente, com uma firmeza que ele nunca tinha visto antes. Esta não era a rapariga trêmula que ele costumava intimidar. Esta era uma mulher completamente diferente. Um murmúrio surgiu da multidão, alto o suficiente para todos ouvirem. Meu Deus, é Moretti. O nome espalhou-se como uma onda.
Moretti. Vincent Moretti. Murmúrios de pânico irromperam por toda parte. Alguém rapidamente pegou num telemóvel, com as mãos a tremer. Outra pessoa agarrou um ente querido e moveu-se rapidamente em direção à saída de emergência. Brandon sentiu um suor frio escorrer pela sua espinha. Ele conhecia aquele nome. Quem na costa leste dos Estados Unidos não conhecia? Moretti, a família que controlava metade de Nova York nas sombras. Um nome que até a polícia pensava duas vezes antes de mencionar. E ele acabara de insultar a esposa do chefe da família bem ali, na frente de todos. Num canto distante do shopping, um homem de casaco preto levantou o telemóvel e começou a filmar. Ao contrário das pessoas ao seu redor, ele não parecia em pânico. Também não parecia curioso como um transeunte comum. Os seus olhos estavam frios e concentrados, observando tudo com a atenção de alguém que está a cumprir uma missão. Vincent ainda não tinha feito nada. Simplesmente ficou ali em silêncio, esperando como um predador que dá à sua presa uma última chance de se salvar. Brandon sentiu como se tivesse sido encurralado sem saída. Ele não percebeu que não era o único inimigo observando Olivia naquele dia. Um homem na multidão apertou a mão da sua esposa e puxou-a rapidamente em direção à saída de emergência. "Temos que ir agora", disse ele. A sua esposa ainda estava atordoada. Por quê? O que estava a acontecer? A voz do marido tremia tanto que era quase um sussurro. "É o Vincent Moretti." Moretti. O nome espalhou-se como um vírus. As pessoas começaram a recuar um passo de cada vez. Depois cada vez mais rápido, como se estivessem a afastar-se de uma bomba prestes a detonar. Uma mulher de meia-idade procurou apressadamente o seu telemóvel, com as mãos a tremer tanto que quase o deixou cair. "Não vai acreditar em quem acabei de ver." A sua voz falhou de medo. Dois seguranças do centro comercial correram, com as mãos nos rádios e os rostos tensos, como se estivessem prontos para intervir. Mas quando viram a equipa de segurança de Vincent, ambos pararam ao mesmo tempo, como se tivessem batido numa parede invisível. Trocaram um olhar, depois recuaram silenciosamente, fingindo que não tinham visto nada. Mesmo aqueles que eram pagos para manter a ordem compreenderam que havia limites que não podiam ser ultrapassados. Brandon ficou ali parado, com o rosto pálido. Já tinha ouvido aquele nome antes, Moretti. Quem não tinha? Superficialmente, Vincent Moretti era o diretor executivo da Moretti Holdings, um império imobiliário de luxo e hotéis de alta qualidade que se estendia ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Mas por baixo daquela aparência brilhante, havia outro mundo. Era um mundo sobre o qual Brandon só tinha ouvido rumores em bares decadentes. Um mundo onde as pessoas falavam de uma família que controlava metade de Nova York nas sombras. De inimigos que desapareciam sem deixar rastro. Um mundo de acordos selados com sangue em vez de tinta. E Brandon acabara de insultar a esposa daquele homem na frente de centenas de testemunhas. Vincent finalmente falou. A sua voz não era alta. Na verdade, poderia ser descrita como gentil. No entanto, de alguma forma, cada palavra parecia atravessar o espaço silencioso, como se amplificada por altifalantes. "Tem 24 horas para sair desta cidade. Se eu o vir depois disso, não terá mais rosto para ver." Brandon sentiu os joelhos começarem a ceder. "Eu não sabia. Ela nunca contou a ninguém." A sua voz soava como o grito de um animal ferido, patética e desesperada. Vincent nem se deu ao trabalho de olhar para ele, como se ele não existisse mais no seu mundo. Ele virou-se para Olivia e, naquele instante, os seus olhos gelados suavizaram-se quase irreconhecivelmente. "Estás bem?" Olivia acenou levemente com a cabeça, curvando os lábios num sorriso quase imperceptível, do tipo que só ele notaria. Vincent fez um sinal para o homem alto que estava lá atrás dele. "O chefe de segurança", presumiu Brandon. "Marco, descobre o nome dele, a morada, as dívidas, tudo." Marco acenou com a cabeça sem dizer nada. Depois pegou no telemóvel e começou a ligar. Brandon não esperou mais um segundo. Ele se virou e correu, abrindo caminho entre a multidão e quase caindo quando colidiu com um carrinho de compras. Ele não ousou olhar para trás. Ele só queria fugir. Ele queria escapar daquele olhar e da morte que acabara de ver nos olhos de Vincent Moretti. Olivia viu a figura de Brandon desaparecer além das portas de vidro. Uma pequena parte dela sentiu-se satisfeita. Não porque ele estava com medo, mas porque, pela primeira vez na vida,
Não era ela quem estava a fugir. No entanto, quando olhou em volta, o seu olhar parou em duas silhuetas familiares que estavam perto da saída leste. A sua irmã Rachel e a sua madrasta Linda estavam lá. Elas tinham testemunhado tudo e estavam a olhar para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era desprezo, como de costume. Não era pena, como a olhavam há 3 anos. Era cálculo. 24 horas. A contagem decrescente tinha começado. Mas para quem? Rachel foi a primeira a se mover. Ela atravessou a multidão, que se dispersou ao seu passar, com o rosto transformando-se completamente em apenas alguns segundos. O desdém frio e a arrogância que ela havia demonstrado em relação a Olivia apenas algumas horas antes desapareceram sem deixar vestígios, substituídos por um sorriso tão radiante que parecia ensaiado. Olivia, meu Deus, por que não contou à sua irmã que se casou? A voz de Rachel elevou-se doce e alta, o suficiente para que os espectadores restantes ouvissem. Linda a seguiu de perto, com passos igualmente apressados. Minha querida menina, isso é uma notícia maravilhosa. Ela apertou a mão de Olivia, seus olhos brilhando com algo que Olivia nunca tinha visto em seus 27 anos. O brilho da ganância disfarçado de afeto familiar. Olivia ficou parada, deixando as duas mulheres rodeá-la com sua falsa preocupação. Era a mesma Rachel que a chamara de fardo da família naquela manhã. A mesma Linda que suspirou com desapontamento cansado quando ela entrou pela porta. E agora elas estavam ali, rindo e arrulhando, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Vincent observava tudo em silêncio. Seus olhos estavam gelados enquanto se fixavam em Rachel e Linda. Não havia um lampejo de calor ou boa vontade. Ele havia encontrado muitas pessoas como elas em sua vida. Abutres que podiam sentir o cheiro de dinheiro e poder a quilômetros de distância. Rachel não percebeu ou preferiu ignorar aquele frio. Ela aproximou-se de Vincent com um sorriso cada vez maior e a mão levantada, como se quisesse tocar-lhe no braço. Sou Rachel, irmã da Olivia. Devíamos conhecer-nos melhor. Vincent deu um passo para trás, evitando a mão dela como um homem evitaria uma cobra venenosa. Foi um movimento pequeno, mas ficou claro que era intencional. Devemos ir. A sua voz interrompeu as palavras de Rachel. Sem um pingo de cortesia social, ele gentilmente, mas de forma protetora, colocou a mão nas costas de Olivia, guiando-a em direção aos carros que aguardavam do lado de fora. Enquanto caminhavam, Marco aproximou-se de Vincent e baixou a voz para que apenas os dois pudessem ouvir. Chefe, alguém estava a filmar à distância. Tenho homens a vigiá-lo. Vincent acenou levemente com a cabeça, não disse nada e não mostrou nenhuma reação na frente de Olivia, mas seu maxilar ficou um pouco tenso. No caminho de volta para a casa de Linda, o ar no carro estava pesado, como um momento antes de uma tempestade. Linda sentou-se no banco do passageiro da frente, tentando perguntar a Vincent sobre o seu trabalho, a vida em Nova York e o casamento para o qual ela não tinha sido convidada. Vincent respondeu com frases tão curtas que eram quase bruscas. Sim, não, tudo bem. Linda gradualmente ficou em silêncio, percebendo que estava a bater contra uma parede de pedra. No banco de trás, Rachel sentou-se ao lado de Olivia, com os olhos fixos no telemóvel. Os seus dedos tocavam sem parar na tela e ela olhava para cima de vez em quando, antes de voltar a se concentrar no telemóvel. Olivia fingiu olhar pela janela, observando as estradas familiares da pequena cidade passarem. Mas ela não estava realmente a olhar para o mundo exterior. O seu olhar estava fixo no vidro da janela, no qual a tela do telemóvel de Rachel se refletia claramente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Olivia não conseguia distinguir as palavras. A distância e o ângulo impediam-na de o fazer. Mas conseguia ver a reação de Rachel. Os lábios de Rachel curvaram-se num sorriso. Não era um sorriso feliz ou de alívio, mas sim o sorriso de alguém que acabara de receber boas notícias. O sorriso de alguém a fazer planos. Embora o aquecimento do carro estivesse ligado, Olivia sentiu um arrepio na espinha. Quem estava a enviar mensagens para Rachel? E por que ela estava a sorrir assim? A casa de Linda ficava no final de uma rua tranquila, longe do centro da cidade. Era pequena e surrada, com tinta descascada e uma cerca de madeira parcialmente podre. A fila de veículos pretos brilhantes de Vincent, estacionados em frente, parecia feras metálicas que haviam entrado no território errado.
O contraste era tão forte que era quase ofuscante. O mundo de Vincent era de arranha-céus, festas luxuosas e negócios milionários. O mundo de Linda, por outro lado, consistia num capacho gasto e num sofá que provavelmente havia sido comprado na década de 1990. Linda abriu a porta. Um sorriso constrangido fixou-se nos seus lábios. Por favor, entre. Sinta-se em casa, Sr. Moretti. Vincent entrou e acenou com a cabeça educadamente, mas manteve a distância. Os seus olhos percorreram a pequena sala de estar, absorvendo cada detalhe. No entanto, não era o olhar de um homem a absorver as coisas. Era o olhar de um homem a medir, analisar e memorizar cada entrada, saída e canto sombreado. Marco e 2 outros guardas permaneceram do lado de fora, vigiando como estátuas de pedra. Rachel rapidamente ocupou o lugar ao lado de Vincent no sofá, sentando-se tão perto dele que quase o tocava. Vincent, você deve estar muito ocupado em Nova York. Ouvi dizer que a Moretti Holdings é uma das maiores empresas da Costa Leste. Vincent não olhou para ela. Ocupado? Rachel não desistiu. A vida numa grande cidade deve ser tão emocionante. Sempre sonhei em morar em Nova York. Não há nada para contar, disse ele. A voz de Vincent a interrompeu de forma abrupta e definitiva, afiada como uma lâmina. Rachel fez uma pausa por um momento, mas o sorriso nunca saiu do seu rosto. Linda entrou apressada com o chá, tentando amenizar a tensão. Olivia, faz tanto tempo que você não vem visitar a família. Olivia olhou nos olhos da madrasta sem piscar. 3 anos. O sorriso de Linda tremeu. O tempo passa tão rápido. Passa? Lembro-me de cada dia. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado e sufocante. Carregando 3 anos de dor e traição que nunca foram ditos em voz alta, Linda baixou o olhar para a sua chávena de chá. Incapaz de enfrentar o olhar de Olivia, Vincent observou tudo sem falar. Mas ele compreendeu. Ele compreendeu mais do que eles pensavam. Rachel levantou-se abruptamente com o telemóvel na mão. Com licença, pessoal. Preciso fazer uma ligação. Assunto da empresa. Ela desapareceu escada acima antes que alguém pudesse reagir. O olhar de Vincent a seguiu até ela desaparecer na curva da escada. Então ele olhou para Olivia. Não precisou dizer uma palavra. Os seus olhos transmitiam a mensagem claramente. Ele não confiava nela de forma alguma. A noite se arrastou sob uma camada de tensão silenciosa. Eles tiveram um jantar simples e uma conversa formal. Linda tentou perguntar sobre o casamento e a vida de Olivia, mas suas perguntas foram respondidas com silêncio. Rachel voltou quase 1 hora depois, explicando que o trabalho tinha sido complicado. No entanto, havia algo estranho nos olhos dela que Olivia não conseguia explicar. A noite caiu. A casa mergulhou na escuridão. Olivia deitou-se na pequena cama do seu antigo quarto, com os olhos bem abertos, olhando para o teto. Vincent estava deitado ao lado dela, respirando calmamente, mas ela sabia que ele também não estava a dormir. Por volta das 2 da manhã, Olivia ouviu um movimento. Passos leves no corredor, tentando não fazer barulho. Mas, na quietude da noite, todos os ruídos eram audíveis. Olivia sentou-se silenciosamente, atravessou a sala até a porta e abriu-a apenas o suficiente para ver. Rachel estava a descer as escadas. Ela tinha um telefone encostado ao ouvido e sussurrava, mas Olivia não conseguia entender o que ela dizia. Rachel abriu a porta dos fundos e saiu, fechando-a atrás de si. Olivia não pensou. O instinto tomou conta dela. Ela saiu do quarto e desceu as escadas silenciosamente, como um gato, em direção à porta dos fundos. Através do vidro embaçado, ela podia ver a silhueta de Rachel andando de um lado para o outro na grama, ainda com o telefone encostado ao ouvido. Olivia abriu a porta apenas o suficiente para deixar o som escapar. A voz de Rachel flutuava na noite. Não era nada parecida com o tom meloso que ela usava durante o dia. Era difícil de calcular. Sim, eu o vi. Vincent Moretti, bem aqui nesta maldita cidade. Olivia prendeu a respiração, o coração batendo forte contra as costelas. Quem estava do outro lado da linha? A resposta mudaria tudo. Ela encostou-se no canto escuro ao lado da porta dos fundos. A sua coluna estava encostada à parede e fria como gelo. O seu coração batia tão forte dentro do peito que ela tinha medo que Rachel pudesse ouvi-lo. Ela forçou a respiração a desacelerar. Ficou imóvel e silenciosa como uma sombra. Enquanto isso,
A voz de Rachel continuava a flutuar no ar da madrugada, clara e afiada como uma lâmina. Dá para acreditar? A minha irmãzinha inútil conseguiu, de alguma forma, fisgá-lo. Uma resposta veio do outro lado da linha, e Olivia reconheceu-a instantaneamente. Era a voz que uma vez sussurrou falsos amores ao seu ouvido e gritou na sua cara que ela era inútil. Brandon, isso muda tudo. A voz dele estava mais baixa agora, como se ele estivesse a tentar abafá-la. Se ela está com Moretti, não podemos tocá-la diretamente. Rachel soltou uma risada curta e fria. Não precisamos de nos aproximar dela. Precisamos de nos aproximar dele. Ele é o prêmio agora. E o dinheiro? E o plano? Brandon parecia confuso. Esquece o troco. Rachel baixou a voz, mas não conseguiu esconder a sua excitação. Pensa maior, muito maior. Houve um silêncio por um momento. Então Brandon falou novamente hesitante. Mas Moretti, não se pode brincar com um homem assim. Os Castellanos têm tentado há anos. Não diga esse nome ao telefone. Rachel interrompeu-o com uma voz afiada como uma faca. Brandon apressou-se a responder. Desculpe, só quero dizer que precisamos de ter cuidado. Sei exatamente o que estou a fazer. A sua voz era confiante ao ponto da arrogância. Fique onde está. Não faça nenhuma estupidez. Um bip soou. A chamada terminou. Olivia congelou com medo de respirar. Castellano. O nome ressoou na sua mente como um alarme. Ela nunca o tinha ouvido antes, mas a forma como Rachel o disse e o medo na voz de Brandon, quando o mencionou, indicavam que não era um nome comum. Era perigoso. Um nome que nem mesmo Rachel queria que fosse mencionado ao telefone. Passos sussurravam na relva. Rachel estava a voltar. Olivia afundou-se ainda mais na escuridão atrás do velho armário de sapatos. Instintivamente. Ela prendeu a respiração, o coração ameaçando saltar do peito. A porta dos fundos se abriu. A luz do telemóvel de Rachel varreu a sala. Rachel parou por um momento, como se estivesse a verificar a área. Então ela passou pelo esconderijo de Olivia, a menos de 1 metro de distância. A respiração dela ainda trazia o cheiro fraco de cigarro. Rachel não a viu. Ouviu-se passos na escada, seguidos pelo som suave de uma porta de quarto a fechar. Olivia esperou mais alguns minutos antes de se atrever a mover-se. Deslizou de volta para o seu quarto como um fantasma, deitando-se na cama ao lado de Vincent, que estava a dormir. Os seus olhos, no entanto, permaneceram bem abertos, fixos no teto preto acima dela. Eles não queriam apenas usá-la. Rachel e Brandon estavam a planear algo muito maior. Queriam acesso a Vincent. Achavam que ele era o prêmio. Castellano. O nome que Brandon mencionava com medo e que Rachel se recusava a deixá-lo pronunciar ao telefone. O que era isso? Quem eram eles? Ela precisava de saber. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, Olivia virou-se para Vincent. Ele estava acordado, os seus olhos escuros fixos nela, revelando uma preocupação silenciosa. Ele sabia que ela não tinha dormido. Ele sempre sabia. Preciso de te perguntar uma coisa, disse ela. A sua voz era baixa e séria. Vincent sentou-se à espera. Castellano. Ela disse o nome. Quem são eles? O rosto de Vincent mudou, pela primeira vez desde que ela o conhecia. Olivia viu algo nos seus olhos que nunca esperara ver antes. Não era medo, mas o estado de alerta de um predador que acabara de ouvir o rugido de um inimigo. Vincent não respondeu imediatamente. Levantou-se da cama, caminhou até a janela e ficou a olhar para fora, de costas para Olivia. A luz da manhã incidia sobre a sua silhueta, projetando uma sombra longa e escura no chão. O silêncio prolongava-se, do tipo que fazia Olivia sentir como se o ar na sala estivesse a ficar mais pesado. Onde ouviste esse nome? Vincent finalmente falou, com voz baixa e tensa. Rachel, ela tinha falado ao telefone com Brandon na noite anterior. Olivia contou-lhe tudo, sobre a chamada às 2 da manhã e o que Rachel disse sobre aproximar-se de mim. O plano de pensar maior e o nome que Brandon deixou escapar antes de Rachel o interromper. Vincent virou-se. Os seus olhos tinham mudado completamente. A ternura que ele sempre demonstrou por ela tinha desaparecido. O calor também tinha desaparecido. Tudo o que restava era puro perigo. Frio, calculista e imóvel como uma pantera avaliando uma ameaça. Castellano é o nome de uma família. Ele falou lentamente, cada palavra precisa, como se a estivesse a esculpir em pedra.
É uma família que há 15 anos tenta destruir a minha. Olivia sentiu o sangue nas veias gelar. Quem são eles? Vincent aproximou-se e sentou-se na beira da cama, de frente para ela. O submundo de Nova York está dividido em duas metades. O norte pertence aos Moretz. O sul pertence aos Castellanos. Esse era o acordo desde o tempo do meu avô. Mas os Castellanos nunca se contentaram com apenas metade. Eles querem tudo. Ele fez uma pausa, cerrando os dentes com força. 15 anos atrás, eles mataram o meu pai. Eles o emboscaram na estrada para casa depois de um jantar em família. Eu tinha 18 anos e jurei que nunca mais deixaria que eles fizessem mal a alguém que eu amasse. Olivia nunca tinha ouvido Vincent falar sobre o pai. Nos 3 anos em que estavam juntos, ele mantinha essa parte da sua vida em segredo. E agora ela entendia o porquê. A dor era grande demais para ser expressa em palavras. Ultimamente, os Castellanos estavam a ficar mais ousados. Vincent continuou baixando a voz. Eles estão à procura de maneiras de invadir o território dos Moretti, subornando o meu pessoal e procurando pontos fracos. Qualquer coisa que possam usar para atacar. Ele olhou diretamente nos olhos de Olivia, e naquele olhar, ela viu uma profunda preocupação. E se a Rachel souber esse nome? E se ela estiver em contato com eles? O que isso significaria? Olivia perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Significa que alguém nesta casa pode estar a trabalhar para o meu inimigo. Esta viagem é muito mais perigosa do que eu imaginava. Vincent levantou-se e atravessou rapidamente a sala até a porta e a abriu. Marco já estava lá, como se tivesse um sexto sentido sobre quando o seu chefe precisaria dele. Entre, disse ele. Marco entrou e fechou a porta atrás de si. Preciso de tudo sobre Rachel Carter. Vincent disse. Me dê todas as chamadas, todas as mensagens e todas as pessoas com quem ela se encontrou nos últimos 6 meses. Descobre o que Brandon Hayes tem a ver com os Castellanos. Sim, chefe. Marco acenou com a cabeça sem fazer uma única pergunta. Era por isso que ele era o chefe de segurança. Ele sabia quando agir sem precisar de uma explicação. Marco saiu, fechando a porta silenciosamente. Vincent voltou-se para Olivia, o seu rosto suavizando-se ligeiramente ao olhar para ela. Sinto muito que tenhas vindo aqui para enfrentar o teu passado. Não esperava que o meu também nos seguisse. Olivia levantou-se, deu um passo em direção a ele e colocou a mão no peito dele, bem sobre o batimento constante do seu coração. Vamos enfrentá-lo juntos. O meu passado, o teu passado, tudo. Vincent cobriu a mão dela com a sua e segurou-a com força. Foi um breve momento de calma na tempestade que se aproximava. Mas Olivia não conseguia parar de pensar. Ela tinha voltado à sua cidade natal para enfrentar velhas feridas e provar a Rachel e Linda que não era mais a rapariga fraca que costumava ser. Mas o passado não queria mais apenas magoá-la. Queria destruir Vincent também. E Rachel, a meia-irmã que ela tentara amar por tantos anos, poderia ser quem a apunhalaria pelas costas. A única questão que restava era até que ponto a traição de Rachel realmente ia. Sentaram-se frente a frente na pequena cama, à espera que Marco voltasse com informações. O sol da manhã tinha subido mais alto, filtrando-se através das cortinas finas e projetando faixas pálidas de luz sobre o velho chão de madeira. Vincent segurou a mão de Olivia, os seus dedos entrelaçados nos dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse no momento em que a soltasse. Conte-me sobre Brandon, disse Vincent. Gentil, mas sério. Conte-me sobre o seu casamento. Preciso saber tudo para protegê-la. Olivia respirou fundo. Ela não falava sobre essas coisas há muito tempo. Não era porque queria esquecer, mas porque, cada vez que se lembrava, a ferida começava a sangrar novamente. Eu o conheci quando tinha 22 anos, ela começou, baixando a voz. Achei que ele era diferente. Achei que ele realmente se importava comigo. Pela primeira vez na minha vida, alguém me disse que eu era bonita, que eu era inteligente, que eu merecia ser amada. O que aconteceu? Perguntou Vincent, sem tirar os olhos do rosto dela. Ele me isolou. Olivia deu uma risada fraca, mas sem alegria. Pouco a pouco. Primeiro foram os meus amigos. Ele disse que eles não eram bons para mim, que tinham inveja de mim, que não me compreendiam como ele. Depois foi o meu emprego. Ele disse-me que eu não precisava de trabalhar, que ele trataria de tudo. Ele controlava o dinheiro, as relações, tudo. Fez-me acreditar que mais ninguém me iria querer e que eu devia estar grata por tê-lo.
Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Quando não me restava nada, sem amigos, sem emprego, sem dinheiro e sem autoestima, ele me jogou na rua. Vincent apertou a mão dela com mais força, cerrando os dentes. E a sua família? Olivia sorriu amargamente. Eu merecia, disse Rachel. Eu não sabia como manter um marido, disse ela. Eu não era boa o suficiente. Falhei, como sempre falho. Linda fechou os olhos por um momento. Linda fechou a porta na minha cara. Fiquei ali na chuva com 2 sacolas rasgadas e nem $1 no bolso, implorando para que ela me deixasse dormir lá por uma noite. E ela fechou a porta. O silêncio tomou conta da sala. Quando Vincent falou, a sua voz era baixa e perigosa, como o rugido de um animal selvagem. Eles vão pagar por isso. Olivia abriu os olhos para olhar para ele. Há mais, Brandon. Ele falsificou a minha assinatura e fez empréstimos em meu nome. Quando tudo desmoronou, perdi mais do que apenas um marido, uma casa e uma família. Fiquei com uma montanha de dívidas que nem sabia que existiam. Tive de fugir para Nova York só para sobreviver. Vincent fechou os olhos, lutando para conter a raiva que fervilhava dentro dele. E foi aí que me encontraste, Olivia sorriu. E desta vez foi real, suave e caloroso. Encontrei um emprego numa pequena cafetaria numa esquina do Brooklyn. O salário não era muito, mas era suficiente para alugar um quarto minúsculo e viver de macarrão instantâneo dia após dia. Numa noite chuvosa, um homem entrou. Ele estava encharcado. Parecia exausto, mas quando olhou para mim, foi como se eu fosse importante. Como se eu fosse uma pessoa, não uma sombra. Vincent levantou a mão e acariciou a bochecha dela. Porque tu és importante. Sempre foste. O momento de ternura foi interrompido por uma batida à porta. Vincent levantou-se e foi abrir. Marco estava lá, com uma expressão séria. Chefe, disse ele, tenho informações preliminares. Vincent fez-lhe sinal para entrar e fechou a porta. Fale. Brandon Hayes deve dinheiro a Castellano. Marco relatou de forma breve e concisa. Dívida de jogo, elevada. Quanto? $500.000. Olivia ficou boquiaberta. $500.000? Brandon, o homem que outrora a obrigava a contar cada centavo no supermercado, devia $500.000 por causa do jogo. Vincent acenou lentamente com a cabeça, como se as peças estivessem a encaixar-se. Isso explica por que é que ele estava desesperado, mas não explica a Rachel. Estamos a investigar mais a fundo, disse Marco. Mas há mais uma coisa. Ele tirou uma fotografia do casaco e entregou-a a Vincent. O homem que estava a filmar no shopping ontem é Castellano. Vincent olhou para a foto e Olivia viu seu maxilar apertar com tanta força que um músculo saltou sob sua pele. Castellano já sabia que ele estava aqui. Eles estavam observando. Desde o momento em que ele pisou nesta pequena cidade, eles sabiam. Alguém os havia avisado. O olhar de Vincent se voltou para a porta do quarto e o corredor, onde ficava o quarto de Rachel, no fim. O traidor estava mais perto do que pensávamos. As paredes estavam a fechar-se e Rachel não fazia ideia de que também estava a ser vigiada. O pequeno almoço foi servido na pequena cozinha de Linda. A luz do sol entrava pela janela, criando a ilusão de uma manhã familiar normal. Mas nada nisto era normal. Vincent sentou-se ao lado de Olivia, com o rosto impassível. Estava calmo, como se a conversa com Marco minutos antes nunca tivesse acontecido. Olivia estava igual. Ela levou o café aos lábios, os olhos baixos para o prato de torradas, mas não estava realmente a ver. Rachel sentou-se à frente deles, escolhendo deliberadamente a cadeira mais próxima de Vincent. Ela tinha trocado de roupa e aplicado a maquilhagem com cuidado extra. O perfume forte que usava flutuava sobre a mesa em ondas densas. Vincent trabalha em Nova York e é muito ocupado. Ouvi dizer que gerir uma grande empresa é extremamente estressante. A voz de Rachel era doce e cheia de preocupação. Vincent não tirou os olhos da comida. Ocupado. Viaja com frequência? A Europa deve ser linda, certo? Sempre sonhei em ir a Paris. Não com frequência. Rachel não desistiu. Continuou a perguntar sobre festas da alta sociedade, celebridades que Vincent poderia conhecer e a vida luxuosa em Manhattan. Cada pergunta era respondida com uma resposta fria, de 1 ou 2 palavras. Linda sentava-se à cabeceira da mesa, inquieta, o olhar passando rapidamente de um rosto para outro. Ela tentava aliviar a tensão com um sorriso forçado.
É tão maravilhoso ter toda a família sentada junta assim, disse ela. Olivia pousou o café e olhou diretamente nos olhos da madrasta. É mesmo? A pergunta ficou no ar. Linda baixou a cabeça, incapaz de responder. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Nesse momento, o telemóvel de Rachel tocou. Ela olhou para o ecrã e Olivia percebeu um breve lampejo de emoção nos seus olhos antes que ela o escondesse. Desculpem, tenho que atender, é trabalho. Rachel levantou-se e saiu, fechando a porta lá atrás de si. Vincent não virou a cabeça para segui-la. No entanto, debaixo da mesa, ele já tinha tirado o telemóvel e enviado uma mensagem curta. Lá fora, a algumas centenas de metros de distância. Marco recebeu a mensagem e acenou com a cabeça para o homem sentado ao seu lado num carro preto, que estava estacionado discretamente debaixo das árvores. Eles observaram Rachel sair de casa, entrar no carro e partir. Marco ligou o motor, mantendo uma distância segura, mas sem perder o alvo de vista. Rachel conduziu por cerca de 20 minutos, saindo da cidade e indo para um pequeno café nos arredores. O lugar parecia tranquilo, com apenas alguns carros estacionados do lado de fora. Marco estacionou à distância, pegou uma câmera com uma lente teleobjetiva e começou a tirar fotos. Rachel entrou. Poucos minutos depois, um homem apareceu. Ele parecia ter 30 e poucos anos e usava um fato caro e óculos escuros, mesmo estando dentro de casa. Ele sentou-se em frente a Rachel e eles começaram a conversar. Marco continuou a fotografar. O homem tirou um envelope do bolso interno do casaco e deslizou-o pela mesa até Rachel. Rachel pegou-o, abriu-o para verificar o que havia dentro e então sorriu com a satisfação de alguém que acabara de fechar um negócio. Eles trocaram mais algumas palavras e depois seguiram caminhos diferentes. O homem saiu primeiro. Rachel ficou mais alguns minutos bebendo o seu café antes de voltar para o carro. Marco ligou imediatamente para Vincent. Chefe, Rachel acabou de se encontrar com Tony Castellano, disse ele, o segundo filho do velho. Do outro lado da linha, Vincent ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava calma a ponto de parecer fria. Continue observando. Relate cada movimento. Ele encerrou a ligação e voltou à sua expressão impassível. Linda estava a limpar a mesa. Olivia a ajudava. Ninguém percebeu a mão de Vincent cerrada sob a mesa, com os nós dos dedos ficando brancos. Rachel sabia mais do que apenas sobre os Castellanos. Ela lidava diretamente com eles. Recebia dinheiro deles e vendia coisas para eles. Cerca de meia hora depois, Rachel voltou, entrando na casa com um sorriso radiante, como se tivesse tido uma manhã maravilhosa. Desculpe-me, trabalho urgente. Perdi alguma coisa? Vincent ergueu os olhos negros e indecifráveis para ela. Nada importante. Rachel não percebeu a mudança no olhar dele. Não era mais suspeita. Era certeza. Ela era a traidora. E Vincent Moretti nunca perdoava um traidor. O que quer que Marco descobrisse a seguir, transformaria a dúvida em prova irrefutável. A noite caiu e a casa mergulhou no silêncio. Linda tinha ido para a cama cedo e Rachel tinha se trancado no quarto, alegando que estava exausta após um longo dia. Mas no quarto de Olivia e Vincent, ninguém dormia. Marco trouxe outro homem para dentro de casa pela porta dos fundos, movendo-se silenciosamente como uma sombra. Era Anthony Russo, o advogado pessoal de Vincent. Um homem de cerca de 45 anos, com cabelos grisalhos e olhos afiados como lâminas. Ele carregava uma pasta de couro preta cheia de documentos. Eles se reuniram em torno da pequena mesa perto da janela. A lâmpada projetava sombras sobre seus rostos sérios. Anthony abriu a pasta, tirou um arquivo grosso e o colocou sobre a mesa. Brandon Hayes, 31 anos. Após o divórcio, ele perdeu tudo no jogo. Atualmente, ele deve $477 mil à família Castellano. Os olhos de Vincent se estreitaram. Como um fracassado de uma cidade pequena acaba devendo aos Castellanos? Anthony virou para a página seguinte. Alguém o apresentou ao cassino deles. Alguém que garantiu por ele. Quem? Anthony tirou uma mensagem impressa e deslizou-a pela mesa em direção a Vincent. Vincent leu-a e depois entregou-a a Olivia. O nome do remetente estava claramente visível no topo. Rachel Carter. Olivia sentiu como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada sobre a sua cabeça.
Foi Rachel quem apresentou Brandon a Castellano. A sua própria irmã tinha arrastado o seu marido para o submundo da máfia. Há mais, continuou Anthony com uma voz baixa e calma. Há 3 anos, quando Brandon ainda era casado com Olivia, Rachel ajudou-o a abrir uma conta de jogo com Castellano. O plano era simples: ganhar muito, pegar no dinheiro e desaparecer. Vincent deu uma risada silenciosa e sem humor. Deixe-me adivinhar. Ele perdeu tudo. Anthony acenou com a cabeça. Ele perdeu tudo. Quando não conseguiu pagar, eles criaram outro plano. Ele tirou outra pilha de papéis, extratos bancários, mensagens impressas e registros de chamadas. Brandon planeava transferir as dívidas para Olivia, falsificar a assinatura dela para pedir mais dinheiro emprestado, em seguida, divorciar-se dela e deixá-la sem um tostão. Olivia sentiu a sala inclinar-se. Ela reviveu tudo o que tinha passado há 3 anos: a traição, a solidão e o desespero de ficar à chuva do lado de fora da porta de Linda. Nada disso tinha sido aleatório. Tudo tinha sido planeado. Eles presumiram que a senhora Olivia iria ceder. Anthony continuou, com um tom tão impassível quanto um relatório comercial. Eles achavam que ela não teria escolha a não ser voltar e implorar à sua família, ou até mesmo a Brandon, por ajuda. Nesse ponto, ela seria fácil de controlar e manipular. Eles poderiam forçá-la a fazer o que quisessem. Vincent colocou a mão sobre a de Olivia e apertou-a gentilmente. Mas você não voltou. Ela desapareceu. Anthony assentiu. Ela fugiu para Nova York e não deixou rastros. Eles esperaram que ela voltasse por 3 anos, e agora ela voltou. Olivia ficou sentada, incapaz de falar. O seu casamento com Brandon, o relacionamento que ela antes acreditava ser amor e sua chance de ter uma família de verdade, tinha sido uma armadilha o tempo todo. Rachel tinha planejado tudo do início ao fim. Mas por quê? Por que a sua irmã faria isso? Elas tinham a mesma mãe. Tinham crescido sob o mesmo teto. Olivia nunca a tinha magoado. Na verdade, ela sempre admirou a sua irmã mais velha, que parecia sempre mais confiante e forte do que ela. Por que Rachel iria querer destruir a sua vida? Vincent olhou para ela, com algo nos olhos que ela nunca tinha visto antes. Pena, raiva e preparação para o que estava prestes a acontecer. Há mais, querida. A sua voz baixou, como se ele estivesse a tentar suavizar o golpe que estava prestes a acontecer. E é pior. Olivia olhou para ele, depois para o espesso arquivo sobre a mesa. O próximo arquivo iria destruir tudo o que ela pensava saber sobre a sua família. Anthony virou lentamente para o próximo arquivo, como se tentasse dar a Olivia mais alguns segundos para se preparar, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Ele tirou um extrato bancário. Os números e as linhas impressas destacavam-se nitidamente no papel branco. Há 3 anos, Linda Carter tinha recebido um pagamento de $50.000. Olivia olhou para a página, com o coração a parecer parar por um momento. De quem? De quem? A sua voz saiu áspera. A transferência veio de uma empresa de fachada, mas conseguimos rastreá-la, disse Anthony, colocando outra folha sobre a mesa e destacando as linhas principais a amarelo sob a luz fraca. Vincent inclinou-se para a frente. Quem lhe pagou? Anthony olhou para Olivia e, pela primeira vez naquela noite, Vincent viu algo nos olhos daquele advogado normalmente frio como gelo. Um lampejo de simpatia. O pagamento foi autorizado por Rachel Carter. A sala ficou em silêncio absoluto. Olivia ficou paralisada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Há 3 anos, Rachel pagou $50.000 a Linda, exatamente na altura em que Olivia foi expulsa da casa de Brandon. Na mesma altura em que ela ficou parada na chuva, à porta de Linda, implorando por abrigo. Para quê? Olivia perguntou a si mesma. Mesmo sabendo a resposta, ela não queria ouvi-la. Anthony hesitou por um momento, depois tirou um pequeno telefone do bolso do casaco. Recuperamos uma chamada telefônica daquela época também. Ele apertou o play. Houve um leve chiado. Então a voz de Rachel soou clara e nítida, sem a menor hesitação. Mãe, pegue o dinheiro. Quando a Olivia voltar rastejando, implorando por migalhas, não a deixe entrar. Diga que não pode ajudá-la. Ela precisa chegar ao fundo do poço. Há um breve silêncio na gravação, depois a voz de Linda, fraca e ansiosa. Mas ela não tem para onde ir. Esse é o ponto. Rachel interrompeu. Não havia um pingo de misericórdia no seu tom de voz. Ela precisa de ficar desesperada. Confia em mim.
A gravação terminou. Olivia sentiu as pernas cederem. Ela caiu na beira da cama e agarrou o cobertor como se fosse a única coisa que a impedisse de cair num abismo. Ela pagou a minha mãe para me abandonar. A voz de Olivia tremia enquanto ela empurrava as palavras para fora, como se elas estivessem a rasgar-lhe a garganta. Vincent sentou-se ao lado dela, passou um braço pelos ombros dela e puxou-a para si. Sinto muito, murmurou ele com a voz baixa e dolorida. Olivia olhou para o espaço vazio à sua frente, com os olhos secos e vazios. Eu fiquei à porta, na chuva, implorando por apenas uma noite. Apenas um lugar para dormir. E ela fechou a porta na minha cara. Ela respirou fundo porque Rachel a pagou para fazer isso. 3 anos atrás, ela se perguntou o que tinha feito de errado. Ela se perguntou como uma madrasta poderia ser tão cruel. Ela se culpou, pensando que talvez fosse realmente um fardo e indigna de amor. Mas a verdade era mais cruel. Ela não foi abandonada por ser inútil. Ela foi abandonada por $50.000. Aos olhos da mulher que ela outrora chamava de mãe, a sua vida valia $50.000. Nenhuma lágrima caiu. Olivia já não chorava há muito tempo. Anos de sofrimento tinham lhe tirado até a última gota. Em seu lugar, outra coisa estava a tomar forma. Frieza, clareza, a aceitação de que ela nunca tinha tido uma família de verdade. Nem uma única vez. Vincent olhou para ela, os olhos ardendo de fúria contida. Há mais uma coisa sobre o verdadeiro motivo de Rachel. Olivia ergueu a cabeça e encontrou o seu olhar. Ela tinha ouvido muitas verdades brutais naquela noite. Não achava que nada mais pudesse chocá-la. Mas precisava saber tudo. Conte-me, disse ela. Rachel não queria apenas que Olivia desaparecesse. Ela queria algo completamente diferente. Anthony tirou um último tablet. Prova 6. Imagens de segurança do shopping hoje. Foram captadas em alta definição. Mostram você a agredir fisicamente a Sra. Moretti na frente de centenas de testemunhas. Isso por si só é suficiente para garantir que você não ficará em liberdade por muito tempo. Ele colocou-o sobre a mesa com um som suave, mas, no silêncio da sala, ele caiu com um baque retumbante. Brandon não era um mentor. A voz de Anthony era lenta, cada palavra tão clara como se estivesse a ser lida em voz alta no tribunal. Ele era apenas um fantoche. Desde o início, Rachel Carter tinha estado a puxar todos os cordelinhos. Olivia sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Ela pensava que Brandon era a fonte do seu sofrimento. Pensava que ele era o homem cruel que tinha destruído a sua vida. Mas a verdade era mais sombria do que isso. Anthony abriu o ficheiro. Dentro dele havia dezenas de páginas impressas. Capturas de tela de mensagens, registros de chamadas e relatórios de vigilância. 5 anos atrás, Rachel apresentou Brandon a Olivia. Ele tirou uma foto antiga tirada em algum tipo de festa. Na foto, Rachel estava entre Olivia e Brandon, com uma mão no ombro de cada um deles e um sorriso radiante no rosto. Essas eram as mensagens que Rachel enviou a Brandon antes de ele começar a namorar Olivia. Anthony leu-as em voz alta. Ela está solitária e sedenta por amor. Haja como se importasse. Ouça-a. Diga-lhe o que ela quer ouvir. Ela acreditará em si imediatamente. Olivia sentiu-se mal. O seu relacionamento com Brandon, aqueles primeiros dias doces, as palavras amorosas, os gestos atenciosos, tudo tinha sido escrito por Rachel. Um roteiro escrito por Rachel. Mesmo depois de Brandon se casar com Olivia, Rachel continuou a orientá-lo passo a passo. Anthony virou outra página. Afasta-a dos amigos dela. Controla o dinheiro. Faz com que ela fique completamente dependente de ti. Estas são mensagens de Rachel para Brandon durante o período em que ele abusava emocionalmente de Olivia. Vincent levantou-se e caminhou até a janela, virando as costas para eles. Os seus ombros estavam tensos como fios esticados. Por quê? Perguntou ele com a voz áspera. O que Rachel quer? Anthony olhou para Olivia novamente com simpatia nos olhos e entregou-lhe uma mensagem impressa. Era uma mensagem de Rachel para Brandon, enviada há 2 anos. Olivia pegou o papel, com as mãos a tremer. As linhas dançavam diante dos seus olhos. Quando ela estiver completamente destruída, desaparecerá. E finalmente serei a única filha. Tudo pertencerá a mim. A casa, a família, tudo o que ela me roubou. Olivia leu as palavras várias vezes, tentando entender. Roubou? O que ela tinha roubado de Rachel?
Ela nunca teve nada. Era a criança que perdeu o pai aos 8 anos, abandonada pela própria mãe e criada como algo secundário na sua própria casa. Rachel tinha uma mãe, atenção e tudo. Ela queria apagar-me. Esse era o plano antigo, sussurrou Olivia, com a voz sem emoção, como se estivesse a falar da vida de outra pessoa. Esse era o plano antigo, disse Anthony. O novo plano é diferente. Vincent virou-se. O que estás a dizer? Quando Rachel descobriu que estavas casado com Olivia, ela mudou o alvo. Anthony tirou a última mensagem enviada por Rachel a Tony Castellano, impressa apenas 2 dias antes. Vincent Moretti está aqui. Se quiseres informações sobre ele, posso ajudar, mas vai custar-te caro. Vincent ficou parado ali, os olhos escuros tão tempestuosos quanto o céu antes de uma tempestade. A raiva emanava dele como calor, tão forte que Olivia podia senti-la mesmo a vários passos de distância. Ela está a tentar vender informações sobre mim aos Castellanos, continuou Anthony. Mas não é só isso, ela quer-te. Se a Olivia for removida, ela acredita que vais reparar nela. Olivia riu. Foi um som amargo que rachou e se espalhou pela pequena sala como vidro a bater em pedra. Ela arruinou a minha vida para me apagar. Agora está a tentar arruinar o meu marido e roubá-lo. Durante anos, Olivia perguntou-se o que tinha feito de errado. Por que Rachel a odiava tanto? Por que a sua própria irmã nunca a amou? A resposta era simples na sua crueldade. Rachel não precisava de um motivo. Ela só queria o que Olivia tinha, mesmo que fosse quase nada. Vincent aproximou-se de Olivia, sentou-se e segurou as 2 mãos dela nas suas. Os seus olhos fixaram-se nos dela, firmes e inabaláveis. Ela não vai conseguir nada. Nem você, nem eu, nem nada. Não era um conforto. Era uma promessa. Vincent Moretti nunca quebrava uma promessa. Rachel pensava que estava a brincar ao gato e ao rato com todos. Ela não percebia que tinha sido apanhada há muito tempo. Era quase meia-noite quando Marco bateu à porta do quarto. O seu rosto estava mais tenso do que o habitual. O tipo de tensão que se instala na mandíbula antes de chegar aos olhos. Vincent fez-lhe sinal para entrar e fechou a porta atrás dele. Marco disse que Rachel tinha acabado de enviar uma mensagem a Tony Castellano, que a sua equipa tinha interceptado. Ele estendeu o telemóvel, mostrando uma cópia capturada da mensagem bloqueada no ecrã. Vincent pegou nele e leu, sem deixar transparecer nada no rosto. Olivia inclinou-se para ver, e o que viu fez o seu sangue gelar. A mensagem dizia que Vincent ficaria lá por mais 2 dias. Dizia que ele estava a viajar apenas com 5 guarda-costas e dava o endereço como número 23 da Oak Street, a casa de Linda Carter, acrescentando que, se quisessem agir, essa era a melhor oportunidade. Olivia leu a mensagem várias vezes, sem conseguir acreditar. Rachel tinha vendido a localização deles, os detalhes da presença de segurança e a oportunidade para um inimigo atacar. Não só a irmã a estava a atrair, como também estava a tentar entregar Olivia e Vincent à morte. Vincent acenou com a cabeça lentamente, os olhos escurecendo como o fundo de um poço. Perguntou sobre a resposta de Castellano. Marco disse que ainda não havia uma resposta direta, mas, de acordo com a sua fonte dentro da organização Castellano já tinha enviado pelo menos 8 pessoas para a área, possivelmente mais, que deveriam chegar dentro de 12 a 24 horas. O silêncio tomou conta da sala. Vincent foi até a janela e olhou para a escuridão. Aquela pequena e pacífica cidade estava prestes a se tornar um campo de batalha. E Rachel, a faísca que tinha acendido tudo, dormia profundamente num quarto a poucos passos de distância. Sem saber que cada movimento seu era observado, Vincent ordenou que Marco chamasse mais 10 homens de Nova York e os mandasse para lá antes do amanhecer. Marco acenou com a cabeça e perguntou se havia mais alguma coisa. Vincent virou-se, o seu olhar deslizando para a porta de Rachel, no outro extremo do corredor. Ele disse a Marco que Rachel não deveria saber que eles tinham descoberto alguma coisa, ainda não, e que deveriam deixá-la acreditar que estava a ganhar, porque quando ela caísse seria uma queda muito mais dura. Marco saiu em silêncio. Vincent olhou para Olivia e seu rosto suavizou-se ligeiramente, como sempre acontecia quando seus olhos se encontravam. Ele perguntou se ela estava com medo. Olivia abanou a cabeça. Ela não estava com medo. Já tinha sentido medo muitas vezes no passado. Tinha medo de Brandon, da solidão e do abandono.
Mas agora, ao lado de Vincent, o medo já não habitava o seu peito. Em vez disso, sentia uma raiva fria e uma determinação de aço. No fim do corredor, no último quarto, Rachel estava deitada na cama, com o telemóvel na mão. O ecrã iluminou-se com uma nova mensagem de Tony Castellano, elogiando-a e dizendo-lhe para manter Vincent ali, porque a ajuda estava a caminho. Rachel sorriu no escuro. Era o sorriso presunçoso de alguém que acredita ter todas as cartas na mão. Ela imaginou Vincent olhando para ela de forma diferente depois que Olivia se fosse. Imaginou a vida brilhante que teria ao lado do homem mais poderoso de Nova York. Ela não percebia que estava à beira de um precipício. A noite se arrastava, lenta e pesada. Dentro da pequena casa de Linda, todos fingiam dormir, fingiam estar normais e fingiam que nada estava a acontecer. Lá fora, tudo estava a mudar. O número de veículos estacionados ao redor da casa aumentou de 2 para 6. Formas escuras moviam-se silenciosamente, assumindo posições estratégicas. A equipe de proteção de Vincent estava pronta. Enquanto isso, em algum lugar na escuridão das estradas que levavam à cidade, carros desconhecidos se aproximavam. O pessoal de Castellano. Eram os homens enviados para aproveitar a oportunidade que Rachel lhes dera. Rachel pensava que era ela quem jogava xadrez, movendo todas as peças no tabuleiro. Mas ela não percebia que era apenas um peão. E os peões são sempre os primeiros a serem sacrificados. Os lobos vinham dos dois lados. Na tarde seguinte, 22 horas se passaram desde o aviso de Vincent no shopping center. 22 horas. Brandon já deveria estar a centenas de quilômetros desta cidade. Ele deveria ter desaparecido como vapor sob o sol. No entanto, ali estava ele, sentado num carro velho na esquina de uma rua, a 2 quarteirões da casa de Linda. As suas mãos tremiam no volante e um suor frio escorria pela sua espinha. Ele não podia ir embora. Castellana não permitiria isso. $500.000. Era isso que ele lhes devia. No mundo da máfia, dever dinheiro significava que eles eram donos da sua vida. Vincent Moretti queria que ele fosse embora em 24 horas. Castellana, no entanto, queria que ele ficasse e servisse como um peão sacrificável. Castellana era um monstro, assim como Moretti. Não importava de que lado ele escolhesse, ele morreria. O telemóvel no seu bolso vibrou. Olhando para o ecrã, o coração de Brandon pareceu parar quando viu o nome Tony Castellano. Ele engoliu em seco e atendeu, com a voz trêmula. Alô, Reis, ainda está aí? A voz de Tony era fria e ameaçadora, como o silvo de uma cobra antes de atacar. Sim, ainda estou aqui. Ótimo. Tony deu uma risada curta e zombeteira. Preciso que faças uma coisa. Hoje à noite, às 22h, vais entrar naquela casa. Faz-me perder a concentração. Faz barulho, grita. Faz o que for preciso para chamar a atenção dele. Nós tratamos do resto. Brandon sentiu como se alguém tivesse fechado o punho em torno da sua garganta. Como é que eu vou entrar? Ele tem uma equipa de segurança. Eles vão atirar em mim antes que eu consiga chegar perto da porta. A Rachel vai abrir a porta para ti. O tom de Tony permaneceu calmo, como se estivesse a discutir o tempo. 22. A rapariga abre a porta dos fundos. Tu entras. Tu fazes uma cena. Tu atrais o Moretti para fora. O que acontecer a seguir não é problema seu. Brandon queria gritar que não queria fazer isso. Ele queria implorar e suplicar para sair da armadilha, mas sabia que seria inútil. Neste mundo, os fracos não tinham o direito de implorar. Não estrague tudo, Hayes, acrescentou Tony. A voz de Tony trazia uma ameaça que ele não precisava de explicar. Sabe o que acontece se me desapontar? A chamada terminou. Brandon ficou sentado com o telefone ainda encostado ao ouvido, olhando para o espaço vazio à sua frente. Ele não queria fazer isso. Não queria enfrentar Vincent Moretti novamente. O olhar frio e impiedoso daquele homem ainda o assombrava, como o olhar da própria morte. Mas se ele se recusasse, Castellano o mataria. Não rapidamente, mas de uma forma que seria tema de histórias contadas mais tarde para alertar os outros. Ele estava completamente encurralado. Enquanto isso, a algumas centenas de metros de distância, Marco observava através de binóculos de um carro preto estacionado discretamente debaixo de uma árvore. Marco observava através dos binóculos. Ele pegou o telefone e ligou para Vincent. O chefe Brandon Hayes ainda está na cidade. Ele está estacionado a 2 quarteirões ao sul da casa.
E há 2 carros desconhecidos a segui-lo. É o pessoal do Castellano. Eles vão agir esta noite. A voz de Vincent estava estranhamente calma, como se ele já soubesse. Estamos prontos? Prontos, chefe. 12 homens estão em posição. Todas as entradas e saídas estão sob controlo. Ótimo. Mantenham as vossas posições. Não se mexam até eu dar a ordem. São 9 horas. Dentro da pequena casa de Linda, todos estavam reunidos em frente à televisão, como uma família normal numa noite normal. Linda assistia a um drama antigo e ria ocasionalmente dos momentos engraçados. Rachel sentava-se no sofá, os olhos voltados para o telemóvel de vez em quando, os dedos batendo levemente na coxa com uma expectativa mal disfarçada. Olivia sentava-se ao lado de Vincent, fingindo ler um livro, embora não tivesse virado uma página em meia hora. Vincent era o único que parecia realmente calmo. Ele sentava-se com uma mão apoiada no joelho de Olivia, os olhos na televisão, mas sem realmente assistir. A sua mente estava noutro lugar, calculando e esperando. Ele olhou para o relógio de parede. Eram 9 menos um quarto. Faltavam 45 minutos. Lá fora, veículos pretos estavam silenciosos na escuridão, como animais de caça à espreita. A equipa de segurança de Vincent estava pronta. O pessoal de Castellano estava a aproximar-se e Brandon, o peão miserável, preparava-se para cair na armadilha. Ele não sabia que ele próprio era a isca. 10 horas, a hora dos lobos. E Brandon não viria sozinho. 10:05. Uma batida suave veio da parte de trás da casa. 3 batidas curtas seguidas, como um sinal combinado de antemão. Rachel levantou-se do sofá, forçando uma expressão normal no rosto. Vou tomar um pouco de ar, disse ela a Linda, antes de se dirigir rapidamente para a porta dos fundos. Linda não tirou os olhos da televisão. Olivia olhou para Vincent. Ele deu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível. Rachel abriu a porta dos fundos. Brandon estava ali, pálido como um cadáver, com gotas de suor na testa, apesar do frio da noite de outono. Entre rápido, disse ela. Rachel puxou-o para dentro e fechou a porta. Brandon olhou em volta em pânico, os olhos correndo como os de um animal caçado. Onde está o Moretti? Lá em cima, sussurrou Rachel. Não se preocupe, eu vou distraí-lo. Apenas faça barulho aqui, chame a da atenção. O pessoal do Castellano vai tratar do resto. Brandon engoliu em seco. Ele não queria estar ali, não queria fazer isto. Mas não tinha escolha. Mal tinham voltado para a sala de estar quando ambos congelaram. Vincent estava parado ao pé da escada. Olivia não fazia ideia de quando ele tinha descido, movendo-se silenciosamente como uma sombra. Marco estava ao lado dele, ladeado por 4 outros guardas que estavam alinhados como uma parede de aço. Os olhos de Vincent estavam frios como gelo. Não havia o menor sinal de surpresa neles, como se ele soubesse desde o início. Aonde pensam que vão? A sua voz era baixa e calma, mas cada palavra carregava o peso de uma sentença. Brandon congelou, com os pés presos ao chão. Todos os seus pensamentos se dissolveram até que apenas o medo puro permaneceu. Rachel tentou se controlar, mas a sua voz tremeu e a denunciou. Eu estava apenas abrindo a porta para o meu inimigo. Vincent a interrompeu. A sua voz não era alta, mas era afiada como uma lâmina. Eu sei. Naquele momento, faróis brilharam lá fora. Uma luz ofuscante invadiu as janelas, enchendo a sala de estar de luz. Os motores estavam em marcha lenta e as portas dos carros abriam e fechavam. Muitos pares de pés atingiram o chão. Marco espreitou por uma abertura nas cortinas e relatou brevemente. É o pessoal do Castellano, tal como esperávamos. 8 homens armados. Vincent acenou com a cabeça. Não havia nenhum sinal de pânico. Posições. Os seus guardas moveram-se como sombras, bloqueando todas as entradas e saídas. Linda gritou e cambaleou para o canto. Olivia levantou-se e aproximou-se de Vincent, com uma expressão estranhamente calma no rosto. Ela não estava com medo. Não mais. Um grito ecoou lá fora, cortando a noite. Vincent Moretti, o velho manda cumprimentos. Saia e converse. Vincent olhou para Olivia e acariciou suavemente a sua bochecha com os dedos. Fique aqui. Eu volto. Então, ele saiu sozinho pela porta da frente. Marco seguiu logo atrás. Ele manteve uma mão dentro do casaco, pronto para sacar uma arma a qualquer momento. Lá fora, 8 homens estavam em fila na frente de 3 carros pretos,
Eles usavam roupas escuras e seguravam armas nas mãos, sem tentar escondê-las. O líder era um homem grande, com o rosto marcado por cicatrizes e um sorriso triunfante. Vincent subiu na varanda e ficou ali parado, tão calmo como se estivesse a cumprimentar convidados. Fale. Scarface deu um passo à frente. Rachel tem trabalhado para nós. Ela prometeu entregar-lhe, mas já não precisamos dos serviços dela. Tudo o que queremos é que você vá embora. Saia deste lugar, saia deste território e nunca mais volte. Vincent deu uma risada baixa. O ar da noite estava frio. E se eu não quiser? Scarface inclinou a cabeça com uma ameaça evidente no rosto. Então esta noite será uma longa noite. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. O ar parecia comprimido, espesso o suficiente para sufocar. 8 armas estavam apontadas para Vincent. Um homem estava sozinho nos degraus. O equilíbrio parecia irremediavelmente inclinado. Então, do outro lado da rua, motores rugiram. Não um, mas 5. 5 veículos utilitários esportivos pretos e elegantes emergiram da escuridão com os faróis acesos, acelerando em direção a eles a uma velocidade assustadora antes de parar abruptamente com um guincho de travões. As portas se abriram. 12 homens em ternos pretos saíram, armados até os dentes, e assumiram posições com precisão militar. Eram os reforços de Vincent vindos de Nova York. O equilíbrio mudou completamente. Scarface olhou em volta, o rosto empalidecendo ao perceber que estavam em desvantagem numérica. 8 contra quase 20. 8 contra quase 20. Isso não era mais uma luta. Era um massacre prestes a acontecer. Vincent desceu um degrau da varanda, a sua voz fria e absoluta ecoando na noite. Esta noite não é a noite de Castellano. Volte e diga ao velho, da próxima vez que nos encontrarmos, não serei tão educado. Scarface ficou ali, com o maxilar cerrado e a mão a segurar a arma, mas não era estúpido. Sabia quando tinha perdido. Fez sinal aos seus homens e eles começaram a recuar em direção aos carros. Mas antes de entrar, virou-se e olhou para a porta, onde Rachel estava a tremer como uma folha ao vento. Aquela rapariga agora é inútil, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Façam o que quiserem com ela. Não precisamos de lixo. Eles entraram nos carros e desapareceram na noite, deixando para trás um silêncio assustador. Rachel ficou ali de boca aberta, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Ela tinha apostado tudo em Castellano. Pensava que eles seriam o seu bilhete para o poder e a riqueza, mas eles simplesmente a jogaram de lado como se fosse um objeto quebrado. Os joelhos dela cederam. Ela desabou na porta, com lágrimas começando a cair. Ela tinha sido abandonada por ambos os lados. Vincent passou por ela como se fosse um detrito na estrada. Não havia um pingo de misericórdia nos seus olhos. Castellano tinha se retirado, mas o acerto de contas dentro daquela casa tinha apenas começado. Vincent voltou para dentro de casa, puxou Rachel para cima com rudeza e empurrou-a para a sala de estar. Brandon já tinha sido levado para dentro por 2 guarda-costas e estava encolhido num canto como um cão espancado. Linda estava sentada no sofá, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, pressionadas contra o peito, como se tentasse impedir o coração de saltar para fora. Olivia estava ao lado de Vincent, com uma expressão inquietantemente calma, como se estivesse a preparar-se para este momento há muito tempo. "O que está a acontecer?" gritou Linda, com a voz estridente de pânico. "Quem são essas pessoas? Por que estão aqui? Por que estão armados?" Vincent olhou para ela, com os olhos frios como gelo. "A máfia. A sua filha os convidou." Linda ficou boquiaberta. "O quê? Rachel, isso é impossível. A minha filha nunca faria isso." "Mãe, não diga nada", interrompeu Rachel com voz severa. "Não diga nada." Vincent fez um sinal para Anthony, o advogado, que já estava à espera com uma pasta nas mãos. Ele deu um passo à frente, abriu o arquivo e começou a ler num tom que lembrava um veredicto sendo proferido em tribunal. Prova número 1. Há 5 anos, Rachel Carter apresentou Brandon Hayes a Olivia Carter. Esta é a mensagem que ela enviou a Brandon antes de ele se aproximar de Olivia. Anthony leu em voz alta. "Ela é perfeita", continuou ele. "Ansiosa por ser amada. Fácil de controlar." Linda olhou para Rachel com os olhos arregalados de descrença. Rachel desviou o rosto, com o maxilar cerrado. "Prova 2", continuou Anthony sem hesitar.
Rachel instruiu Brandon sobre como isolar Olivia dos seus amigos e familiares. Aqui está uma mensagem enviada a Brandon durante o seu casamento com Olivia. Afasta-a dos amigos dela. Faz com que ela fique completamente dependente de ti. Linda levantou a mão para cobrir a boca. Lágrimas começaram a escorrer. Prova 3. A voz de Anthony permaneceu calma e sem emoção. Há 3 anos, Rachel Carter transferiu 50 mil libras para Linda Carter. Esta é uma gravação recuperada de uma chamada telefônica entre as duas. Ele reproduziu o áudio. A voz de Rachel saiu pelo alto-falante, dura e impiedosa. Mãe, aceita o dinheiro. Quando a Olivia voltar a rastejar, implorando por migalhas, não a deixe entrar. Ela precisa de chegar ao fundo do poço. Então a voz de Linda soou, fraca e trêmula. Mas ela não tem para onde ir. Esse é o ponto. Confie em mim. A gravação terminou. Linda ficou pálida como uma folha de papel e todo o seu corpo tremia. Rachel, você também me pagou. Cale a boca, mãe, gritou Rachel, com os olhos selvagens. Mas Anthony não parou. Prova 4. Rachel Carter contactou a família Castellano, inimigos de longa data dos Moretti, e vendeu-lhes informações sobre a localização de Vincent Moretti. Ele lhe ergueu uma mensagem impressa. Este é o texto que ela enviou a Tony Castellano há 2 dias, disse ele, fornecendo o endereço, o número de guarda-costas e a hora em que Vincent estaria aqui. Linda soluçou, segurando a cabeça com as 2 mãos. Prova 5 e última. Anthony leu a mensagem em voz alta. Se Olivia for removida, Vincent vai notar-me. Ajude-me e eu ajudo-o. A sala ficou em silêncio. Linda levantou a cabeça para olhar para Rachel, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Rachel, como você pôde fazer isso? Como você pôde? Brandon, que estava em silêncio até então, de repente deixou escapar, com a voz aguda de terror. Eu disse que ela me obrigou a fazer tudo. Eu apenas segui ordens. Ela é a responsável por tudo. Rachel virou-se para encará-lo, os olhos ardendo de fúria. Cale a boca, seu bastardo inútil. Você concordou com tudo. Você gostava de magoá-la. Não finja que é inocente. Brandon recuou, com medo de responder. Olivia colocou-se na frente de Rachel. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela não se enfureceu. Em vez disso, havia apenas uma calma fria quando ela encontrou os olhos da irmã que tentara amar por tantos anos. Por quê? Somos irmãs. Por que fizeste isso? Rachel olhou de volta. Não havia mais máscara agora, nenhuma cobertura. Apenas puro ódio brilhava em seus olhos como o fogo do inferno. Porque tu tens tudo. Sua voz tremia de raiva. O pai amava-te, todos tinham pena de ti. Tu eras a pobre órfã, a vítima patética. E eu era invisível, eu não existia. E agora tu tens ele, Vincent Moretti, o homem mais poderoso que já conheci. Por que é sempre tu? Olivia ficou ali, olhando para Rachel, e pela primeira vez ela entendeu. Rachel não a odiava por nada que ela tivesse feito. Ela a odiava simplesmente por existir, e não havia nada que Olivia pudesse fazer a respeito. Então Brandon abriu a boca e disse a única coisa que destruiria Rachel completamente. Ele apontou um dedo trêmulo para ela, com a mão tremendo e os olhos selvagens de desespero, como um homem a afogar-se agarrando-se a qualquer coisa para se manter à tona. Ela está a mentir. Ela planeou tudo. Ela disse-me para casar com a Olivia. Ela ensinou-me como destruí-la. Eu só estava a seguir ordens. Eu era apenas um fantoche. Rachel virou-se para ele, os olhos a arderem como carvão em brasa. Mentiroso. Tu querias o dinheiro dela. Tu querias arruiná-la. Não me culpes por isso. Brandon não recuou. Estava demasiado aterrorizado para sentir medo. Tu prometeste que se eu fizesse o que disseste, pagarias a minha dívida. Tu usaste-me, transformaste-me numa ferramenta e deitaste-me fora como lixo. Rachel riu. Era um som agudo e penetrante que ecoou pela sala como vidro a estilhaçar-se. E tu foste demasiado estúpido para perceber isso. Alguma vez pensaste que eu me importava contigo? Tu eras apenas uma ferramenta. Nada mais. Eles gritaram na cara um do outro, revelando todos os segredos, todos os acordos obscuros e todos os esquemas ocultos como água de uma barragem quebrada. Brandon uivou, com lágrimas a correrem-lhe pelas bochechas. Ela obrigou-me a bater na Olivia. Disse que isso a faria desmoronar-se mais depressa. Disse-me que eu tinha de controlar tudo.
Tinha de convencê-la de que mais ninguém a amaria. Rachel não se abalou. E tu gostaste de fazer isso? Não finjas que és inocente. Eu via o teu olhar sempre que falavas em humilhá-la. Adoravas o poder. Adoravas esmagar uma mulher indefesa. Brandon tremia, mas não parava. Vendeste-me ao castelano. Sabias que eles me matariam se eu não pudesse pagar-lhes. Levaste-me ao casino deles e depois deixaste-me afundar. Querias-me morto. Rachel cerrou os dentes porque ele era inútil. Inútil, tal como a minha irmãzinha. Não consegues fazer nada certo. Deixaste a Olivia escapar. Deixaste-a encontrar o Moretti. Arruinaste tudo. Linda sentou-se no sofá, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, olhando para os dois como se fossem monstros que acabassem de tirar a pele humana. Ela não conseguia acreditar que aquela era a sua filha. Não conseguia acreditar que aquele era o homem que ela pensava que cuidaria da Olivia. O que te tornaste, Rachel? Soluçou Linda. O que fizeste? É esta a filha que criei? Rachel gritou com a mãe, com os olhos desprovidos de qualquer afeto. Tu também pegaste no dinheiro. Não finjas que és melhor do que eu. $50.000 para bater a porta na cara da Olivia? Tu não perguntaste de onde veio. Tu não te importaste. Tu apenas pegaste e seguiste ordens. Tu és tão culpada quanto eu. Linda chorou e engasgou-se, incapaz de argumentar porque era verdade. Ela tinha pegado o dinheiro. Ela tinha fechado a porta. Ela tinha deixado Olivia sozinha na chuva fria. Olivia ficou ali em silêncio, observando. Ela não chorou, ela não gritou, ela não precisava fazer nada. As duas pessoas que tinham destruído a sua vida estavam a se destruir uma à outra bem na sua frente. Todos os segredos obscuros foram expostos. Todas as mentiras foram expostas. A verdade estava a fazer o seu trabalho. Ela não precisava de ser quem fizesse justiça. A justiça tinha encontrado o seu próprio caminho. Vincent aproximou-se dela e colocou gentilmente a mão nas suas costas. Ele falou em voz baixa, só para ela. Estás bem? Olivia olhou para ele, com os olhos claros e estranhamente calmos. Não havia mais dor, não havia mais medo e não havia mais dúvidas sobre o seu próprio valor. Agora estou livre, disse ela. E era verdade. Pela primeira vez em 27 anos, ela estava verdadeiramente livre. Livre do passado. Livre da traição. Livre das pessoas que tentaram destruí-la. Vincent acenou com a cabeça, os olhos ainda gelados, e virou-se para olhar para Rachel e Brandon, que se encolhiam em cantos opostos da sala. Ele fez um sinal para Marco. Leve os dois. Marco e dois outros guardas aproximaram-se. Brandon soluçava e implorava. Rachel tentou resistir, mas foi inútil. Foram arrastados para fora da sala e os seus gritos foram se dissipando à medida que eram levados para fora. O que aconteceu a seguir foi a ideia de justiça de Vincent Moretti. Marco e os outros dois guarda-costas arrastaram Brandon e Rachel para o jardim da frente. Os faróis dos veículos pretos ainda estavam acesos, iluminando a noite como olhos enormes. Vincent seguiu-os, cada passo lento e imponente, testemunhando este julgamento não oficial. Olivia ficou na porta, observando em silêncio. Brandon foi empurrado de joelhos, batendo com força as rótulas no concreto. Lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto enquanto ele soluçava, todos os traços da arrogância e crueldade que antes exibia se dissolvendo no nada. Por favor, farei qualquer coisa. Vou desaparecer. Nunca mais me verá. Por favor, poupe-me. Vincent aproximou-se e parou diretamente à frente de Brandon. Ele olhou para ele como se fosse um inseto desprezível. A sua voz era como o gelo do inverno. Magoaste a minha mulher, humilhaste-a, roubaste-lhe e pensaste que não haveria consequências. Tremendo, Brandon estendeu a mão para a perna das calças de Vincent, mas Marco afastou a sua mão com um pontapé. Sinto muito mesmo. Farei qualquer coisa para consertar isso. Vincent inclinou a cabeça, seus olhos sem mostrar misericórdia. Desculpas não podem voltar no tempo. Não podem apagar 3 anos de sofrimento dela. No meu mundo, desculpas não têm valor. Ele se virou para Marco e acenou brevemente com a cabeça. Castelano quer o dinheiro deles. Certifique-se de que Brandon encontre uma maneira de pagar, de uma forma ou de outra. Marco acenou com a cabeça, puxou Brandon para que se levantasse
e arrastou-o em direção a um dos veículos pretos. Brandon gritou em pânico desesperado, a sua voz estilhaçando-se como vidro a bater em pedra. Não, por favor, não! Eles vão matar-me! Não tenho $500.000! Eles vão matar-me! Vincent não olhou para trás. Parece que esse é o seu problema. A porta do carro fechou-se com um estrondo, engolindo os gritos de Brandon, e o veículo partiu na escuridão. O seu destino não foi dito em voz alta, mas todos o compreenderam. Castellana não era conhecido pela sua misericórdia. Vincent virou-se para Rachel. Ela estava ali, a tentar acalmar-se. Embora todo o seu corpo estivesse a tremer, ela ergueu o queixo, agarrando-se ao último pedaço de orgulho que lhe restava. Não podes fazer-me nada, disse ela. Não sou sua inimiga. Sou irmã dela. Vincent deu uma risada fria que fez Rachel tremer. Você vendeu informações sobre mim para Castellano. Sabe o que isso faz de você no meu mundo? Rachel engoliu em seco, a voz trêmula, apesar dos esforços para controlá-la. Eu... eu não queria ser uma traidora. Vincent interrompeu, com um tom de voz desprovido de emoção. Um traidor nunca tem uma segunda chance. Marco aproximou-se de Vincent e informou. Chefe, Castellano declarou que ela já não tem qualquer valor para eles. Não a vão proteger. Na verdade, podem vê-la como uma ponta solta que precisa de ser atada. Rachel empalideceu com isso. Tinha apostado tudo em Castellano e agora tinha sido descartada como uma boneca de trapos. Vincent olhou diretamente nos olhos de Rachel. O seu olhar era um poço sem fundo. Tem 12 horas para sair deste estado. Se eu a vir novamente, se entrar em contato com a Olivia novamente ou se ouvir o seu nome em qualquer contexto, não haverá um terceiro aviso. Rachel abriu a boca, sua voz fraca. Para onde devo ir agora? Vincent virou as costas para ela sem olhar para trás. Não é problema meu. Rachel ficou ali por um momento, olhando para as costas de Vincent. Depois olhou para Olivia na porta. Não havia misericórdia nos olhos da sua irmã. Nenhum perdão. Apenas a indiferença de alguém que finalmente tinha desistido completamente. Rachel correu para dentro, subiu as escadas e começou a fazer as malas com as mãos trêmulas. 12 horas. Ela tinha 12 horas para desaparecer desta vida e de tudo o que ela conhecia. A sala de estar mergulhou em silêncio. Os guarda-costas tinham se retirado. Vincent ficou junto à janela, de costas para a sala. Apenas Linda permaneceu, encolhida no sofá, com lágrimas ainda a cair sem parar. Ela parecia pequena e lamentável, como um pássaro ferido que já não sabia para onde voar. Olivia olhou para a mulher que tinha sido sua mãe durante quase 20 anos. A mulher que lhe tinha fechado a porta na chuva. A mulher que tinha aceitado $50.000 para a abandonar. Era hora de enfrentá-la. Mas Olivia ainda não tinha terminado. Ela tinha uma última coisa a dizer. Ela caminhou até Linda. Ela estava sentada ali, encolhida no sofá gasto, parecendo menor e mais lamentável do que Olivia jamais a tinha visto. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas enrugadas, e seus olhos vermelhos se voltaram para Olivia, implorando desesperadamente. Olivia, por favor, disse ela. Sinto muito. Eu não sabia que Rachel iria tão longe. Eu estava apenas com medo. Eu precisava de dinheiro. Eu não pensei. A voz de Linda falhou, as suas desculpas desmoronando-se na sua língua. Olivia olhou para a mulher que chamara de mãe por quase 20 anos. A sua voz era inquietantemente calma. Não zangada ou amarga, mas simplesmente a verdade. Você não achou que eu sobreviveria. Linda soluçou mais forte, baixando a cabeça. Eu estava errada. Eu estava completamente errada. Eu fiquei à tua porta. Olivia continuou, com um tom firme, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Na chuva, implorando para que me deixasses entrar. Só por uma noite, só por um lugar para dormir. E tu fechaste a porta porque a Rachel te pagou $50.000. Linda cobriu o rosto e chorou, com os ombros a tremerem em ondas. Eu sei que sou uma pessoa terrível, disse ela, mas por favor, podes perdoar-me? O silêncio prolongou-se. A sala parecia ter congelado naquele momento. Olivia olhou para Linda, a mulher que outrora fora a sua única família, e procurou dentro de si o que sentia. Não havia ódio nem raiva, apenas o vazio de uma ferida curada. Não sei. Talvez um dia, talvez nunca. A honestidade de Olivia era cruel na sua simplicidade.
Mas sei uma coisa. Não vou mais deixar que me magoe. Linda ergueu a cabeça, os olhos cheios de medo. Isso significa que nunca mais vou vê-la? Significa que estou a escolher a mim mesma. Pela primeira vez na minha vida, ouvi passos na escada. Rachel desceu com uma bolsa no ombro, os olhos vermelhos e ainda desafiadores. Ela parou no degrau inferior e olhou para Olivia com raiva. Então, você conseguiu tudo o que queria. Está feliz agora? Olivia virou-se para encarar a irmã, a mulher que passou a vida inteira tentando destruí-la. A mulher que ela já admirara e desejara ser amada. Eu nunca quis isso, Rachel. Eu só queria uma família. Rachel deu uma risada curta e amarga. Você tinha o amor do pai. Você tinha a pena de todos. E agora tens ele. O que mais tu queres? Eu queria uma irmã, disse Olivia com voz gentil, mas firme. Em vez disso, tive uma inimiga que nem sabia que tinha. Rachel ficou ali parada, com a boca ligeiramente aberta, incapaz de encontrar as palavras. Pela primeira vez na vida, ela ficou sem palavras. Tu passaste a vida inteira tentando me destruir, continuou Olivia. E, no final, destruíste a ti mesma. Não te odeio, Rachel. Tenho pena de ti. Rachel cerrou os dentes, tentando salvar o seu orgulho. Não preciso da tua pena. Tens razão. Precisas de ajuda, mas isso já não é da minha responsabilidade. Ela olhou para Olivia por um longo momento, depois virou-se e saiu pela porta. Não olhou para trás. Sem despedida, sem um último olhar. A porta fechou-se. Um motor ligou. Os faróis iluminaram a janela e depois desapareceram na noite. Olivia ficou ali, observando. Não sentiu dor nem alívio, apenas um fim. Um capítulo da sua vida havia se encerrado e ela não tinha intenção de reabri-lo. Vincent aproximou-se dela, colocou a mão gentilmente no ombro dela e disse que estava pronto para ir para casa. Olivia virou-se para ele, com os olhos claros e tranquilos. Estou pronta há anos. Ela saiu da casa que uma vez a destruíra e nunca mais olhou para trás. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol de um novo dia penetraram pelas cortinas finas. Olivia estava lá acordada desde o início da manhã, de pé junto à janela, a olhar para a estrada estreita que saía de Whitmore. Esta seria a última vez que veria esta vista, mas não sentia qualquer arrependimento. Vincent aproximou-se e ficou ao lado dela, já vestido com o seu familiar fato preto. A comitiva estava à espera lá fora, com os motores a funcionar em marcha lenta no ar tranquilo da manhã. Os rumores espalham-se rapidamente, disse ele, olhando para o fim da estrada onde algumas pessoas se tinham reunido. Repórteres locais. Eles souberam do que aconteceu ontem à noite. Olivia acenou com a cabeça. Não estava surpreendida. Numa cidade pequena como Whitmore, os segredos não ficavam escondidos por muito tempo. Falava-se da máfia, do escândalo familiar e da irmã que a tinha traído. Tudo isso se tornou o assunto favorito da cidade da noite para o dia. Vincent colocou a mão no ombro dela. Podemos evitá-los. Podemos sair pelos fundos. Olivia virou-se para ele, os olhos brilhando com determinação. Não, estou cansada de me esconder. Ela saiu pela porta da frente com o queixo erguido e as costas retas. Ela não era mais a rapariga que se encolhia debaixo da escada dos outros. Já não era a mulher que tentava tornar-se pequena para não ser notada. Era Olivia Moretti, e não tinha mais nada a esconder. Vincent caminhou ao lado dela, sem se adiantar para protegê-la nem falar por ela. Deixou-a brilhar à sua maneira. Alguns repórteres apressaram-se. Câmaras e microfones foram levantados. Gritaram perguntas para ela, uns sobre os outros. Musetti, é verdade que a sua irmã tentou destruí-la? Como se sente depois de tudo o que aconteceu? Tem alguma mensagem para aqueles que a subestimaram? Olivia parou em frente à pequena multidão. Ela não recuou, não se esquivou, não baixou a cabeça. Olhou diretamente para a lente da câmara. Os seus olhos estavam claros e calmos. Quando falou, a sua voz ecoou claramente na manhã tranquila. Não era alta, mas era forte o suficiente para fazer todos ficarem em silêncio e ouvirem. A crueldade é alta. Ela grita, ela ameaça, ela exige atenção. Ela fez uma pausa, permitindo que as suas palavras fossem assimiladas. Mas o respeito próprio é silencioso. É constante. Não precisa provar nada. Segurando a lente, ela parecia estar a falar com todos que assistiam. As pessoas que confundem silêncio com fraqueza geralmente aprendem a verdade tarde demais. Os repórteres ficaram em silêncio. Ninguém fez mais perguntas. Simplesmente ficaram ali. As câmaras continuavam a filmar,
capturando o momento em que uma mulher saiu da sombra do seu passado e se ergueu à luz do sol. Vincent olhou para ela com orgulho nos olhos. Não falou. Não precisava. Aquele olhar era suficiente. Entraram nos carros. A comitiva negra avançou lentamente, deixando para trás a estrada estreita, a casa de Linda e a cidade de Whitmore. Olivia observava pela janela. A pequena cidade ficava cada vez menor até desaparecer atrás da curva. O lugar onde ela havia sido destruída e traída pelas pessoas que mais amava. O lugar onde ela não era ninguém. Uma sombra fraca que as pessoas podiam ignorar sem nem mesmo olhar. Agora era apenas o passado. Vincent pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando-se nos dela como se fossem feitos um para o outro. Para onde agora? Olivia sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiramente tranquilo que ela tinha desde que pisara novamente nesta cidade. O seu lar. E assim, ela deixou o lugar que uma vez a destruíra, entrando na vida que finalmente escolhera para si mesma. Esta história nos ensina muitas lições valiosas sobre a vida. Às vezes, são as pessoas mais próximas de nós que nos magoam mais profundamente. Mas isso não define quem somos. O silêncio não é fraqueza. Às vezes, é a maior força de todas. Acima de tudo, sempre temos o direito de escolher o nosso próprio caminho. Podemos escolher um novo começo e escolher amar a nós mesmos quando ninguém mais o faz. Meus queridos amigos, como esta história os fez sentir? Já passaram por algo semelhante na vossa vida, como ser subestimados ou traídos por pessoas em quem confiavam? Partilhem as vossas opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as vossas histórias e saber o que sentem no fundo do coração. Se gostaram desta história, curtam-na, partilhem-na com os vossos entes queridos e inscrevam-se no nosso canal para não perderem os nossos vídeos mais envolventes. O vosso apoio motiva-nos a continuar a trazer-vos histórias significativas como esta. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, alegria e paz todos os dias. Obrigado por estarem conosco. Adeus e até breve.